E se eu te dissesse que alguns dos maiores mistérios do mundo não aconteceram em países distantes, mas aqui mesmo, no Brasil? Casos reais, documentados, investigados por autoridades, e que, até hoje, continuam sem explicação. Não são lendas. São desaparecimentos, expedições oficiais, documentos antigos e fenômenos tão estranhos que muitos preferiram simplesmente esquecer que eles existiram. Depois de conhecer essas histórias, fica impossível olhar para a história do Brasil da mesma forma. Porque algumas perguntas nunca foram respondidas, e talvez nunca sejam. O primeiro mistério começa há mais de 200 anos, no sertão brasileiro, e envolve uma descoberta que poderia mudar tudo o que sabemos sobre o nosso país. O manuscrito 512. No século XVIII, bandeirantes avançavam pelo sertão da Bahia em busca de riquezas, até que algo totalmente inesperado teria surgido diante deles. Mas como uma cidade assim poderia existir no coração do Brasil colonial? Esse relato não ficou apenas na boca do povo. Ele foi escrito, documentado e arquivado. Um manuscrito real, datado de cerca de 1753, guardado até hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Segundo o próprio relato, não era uma aldeia. Não era um povoado indígena. Era uma cidade inteira, feita de pedra. Ruas largas, praças organizadas, arcos monumentais, construções sólidas demais para aquele tempo e para aquele lugar. Ele ficou conhecido como Manuscrito 512. O texto descreve uma cidade abandonada, engolida pela vegetação, como se tivesse sido deixada ali há séculos. Havia edifícios imponentes, símbolos entalhados em pedra e uma estátua de um homem apontando para o norte. Mas o detalhe mais perturbador veio depois: inscrições em uma língua desconhecida. E moedas de ouro e prata espalhadas pelo chão. Quem viveu ali? E por que ninguém jamais falou sobre isso? A arquitetura descrita lembrava o estilo greco-romano, algo que, oficialmente, nunca deveria ter existido na América do Sul. No século XIX, o próprio Império Brasileiro levou essa história a sério. Expedições oficiais foram organizadas para encontrar a cidade perdida. Todas falharam, nenhuma deixou provas. Nenhuma encontrou respostas. Então fica a pergunta: essa cidade nunca existiu, ou foi encontrada e simplesmente esquecida? Porque quando um documento oficial sobrevive por séculos, mas a cidade descrita nele desaparece sem deixar rastros, talvez o mistério seja maior do que parece. E esse é só o começo. A Cidade dos Gêmeos. Agora, imagine um lugar calmo, no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena, silenciosa e aparentemente comum. Mas por trás dessa tranquilidade, existe um fenômeno tão raro que chamou a atenção de cientistas do mundo inteiro. Cândido Godói ficou conhecida como a Cidade dos Gêmeos. Em alguns períodos, especialmente na localidade da Linha de São Pedro, a taxa de nascimento de gêmeos chegou a ser até 10 vezes maior que a média mundial. Algo estatisticamente improvável, algo que não deveria acontecer por acaso. Por que tantos gêmeos no mesmo lugar? E por que quase só ali? A primeira explicação parecia lógica: genética. Pediram a nossa família hereditária, alguns hábitos que a gente tem, nossos pais. A cidade tem forte influência de descendentes de imigrantes alemães, e o isolamento da comunidade ao longo de gerações poderia ter concentrado determinados genes. Uma resposta plausível, mas incompleta. Porque, com o tempo, começaram a surgir relatos mais inquietantes. O nome de Joseph Mengele, o médico nazista conhecido por experimentos humanos durante a Segunda Guerra Mundial, passou a ser associado à região. Segundo algumas teorias, após fugir da Europa, ele teria passado pelo Brasil e se escondido no sul do país. Mas e se ele não tivesse apenas se escondido? E se algo mais tivesse acontecido ali? A ideia de experimentos genéticos clandestinos se espalhou.
Para alguns moradores, o nascimento de tantos gêmeos é uma bênção. Para outros, é um peso carregar essa fama. E a pergunta continua ecoando: por que isso acontece em Cândido Godói e praticamente em nenhum outro lugar do mundo? O mistério permanece. As máscaras de chumbo. Em agosto de 1966, 2 homens subiram um morro em Niterói e nunca mais voltaram. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana eram técnicos em eletrônica. Foram encontrados mortos no Morro do Vintém. O detalhe que chocou o país não foi apenas o destino deles, mas a cena. Os corpos estavam vestidos com ternos impecáveis, capas de chuva e máscaras de chumbo cobrindo os olhos. Não havia sinais de violência, nenhum ferimento, nenhuma explicação óbvia. Ao lado deles, um bilhete com instruções misteriosas, horários marcados, menção a cápsulas, uma ordem clara para usar as máscaras após um suposto sinal. A investigação levantou inúmeras hipóteses: ritual esotérico, experimento mal sucedido, tentativa de contato espiritual. A autópsia não encontrou substâncias tóxicas, e até hoje, ninguém sabe exatamente o que aqueles 2 homens estavam tentando fazer, nem por que morreram daquela forma. A Pedra do Ingá. Agora, imagine estar diante de uma rocha gigantesca, no meio do interior da Paraíba. Não uma pedra comum, mas uma formação de quase 24 metros de comprimento, completamente coberta por símbolos entalhados diretamente na rocha. Esse lugar existe, e se chama Pedra do Ingá. Quando você observa aquelas inscrições, a sensação é desconfortável. Espirais, linhas curvas, formas geométricas, símbolos que lembram estrelas, constelações, animais e objetos que ninguém consegue identificar com certeza. O grande problema é que nenhuma cultura indígena conhecida até hoje apresenta um sistema simbólico parecido com aquele. Nenhuma. E isso levanta uma pergunta inevitável: quem fez aquilo? Alguns pesquisadores acreditam que os símbolos poderiam estar ligados à observação do céu. Certas figuras parecem alinhadas com o solstício, com fases da lua, como se fossem um tipo de calendário astronômico. Outros defendem que aquilo fazia parte de rituais religiosos antigos, realizados por um povo que simplesmente desapareceu. E claro, existem teorias ainda mais ousadas. Há quem diga que aquelas inscrições não seriam humanas, que representariam conhecimento avançado demais para o período estimado. Nada disso foi comprovado, mas o fato é que, após mais de 200 anos de estudos, ninguém conseguiu decifrar o real significado da Pedra do Ingá. Ela continua lá, silenciosa, intacta, como se estivesse esperando alguém entender sua mensagem. A noite oficial dos OVNIs. Agora, presta atenção nisso. Em 19 de maio de 1986, algo aconteceu no espaço aéreo brasileiro que não pode ser chamado de boato, alucinação ou história inventada. Foi registrado por radares, foi visto por pilotos. Foi confirmado oficialmente. Naquela noite, operadores de radar começaram a detectar objetos estranhos sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Eles não se comportavam como aviões. Mudavam de direção bruscamente, aceleravam de forma absurda, simplesmente desapareciam do radar e reapareciam segundos depois. A Força Aérea Brasileira não ignorou o que estava acontecendo. Caças foram enviados para interceptar os objetos. Pilotos experientes relataram perseguições, aproximações e situações que fugiam completamente do padrão conhecido da aviação. Alguns afirmaram que os objetos pareciam brincar com os caças. No dia seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O então ministro da Aeronáutica concedeu uma coletiva e confirmou: os objetos eram reais e apresentavam comportamento inteligente. Décadas depois, documentos oficiais foram liberados. Nenhuma explicação definitiva apareceu, nenhuma conclusão clara, apenas registros frios de algo que não deveria estar ali. A Cidade Z e o desaparecimento de Fawcett. Em 1925, um homem entrou na floresta amazônica acreditando que faria a maior descoberta da história da humanidade. O nome dele era Percy Fawcett.
Ele não era um aventureiro qualquer. Era geógrafo, militar, arqueólogo e respeitado internacionalmente. Durante anos, estudou relatos indígenas, mapas antigos e documentos coloniais que apontavam para a existência de uma cidade avançada escondida no Brasil Central. Ele a chamava de Cidade Z. Segundo Fawcett, essa civilização teria existido muito antes da chegada dos europeus e possuía um nível de organização impressionante. Convencido de que estava certo, ele partiu para a expedição final. Depois de uma última carta enviada em maio de 1925, silêncio absoluto. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum equipamento. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Percy Fawcett. Foi atacado? Morreu de doença? Ou decidiu nunca mais voltar? O avião da Varig que sumiu. Em 1979, um avião cargueiro da Varig decolou do Japão rumo ao Brasil. Não havia passageiros, apenas 6 tripulantes experientes e uma carga valiosa. 30 minutos após a decolagem, o avião simplesmente desapareceu. Nenhum pedido de socorro, nenhuma mensagem de emergência, nada. Buscas foram realizadas por autoridades japonesas e americanas. Nenhum destroço foi encontrado, nenhuma mancha de combustível, nenhum sinal. Isso é extremamente raro em acidentes aéreos. Teorias surgiram: falha elétrica total, incêndio, ação militar, operação clandestina envolvendo a carga. Nenhuma foi comprovada. O voo 967 entrou para a lista dos maiores mistérios da aviação mundial. Operação Prato. Entre 1977 e 1978, moradores do interior do Pará começaram a relatar ataques de luzes estranhas. Pessoas acordavam com marcas no corpo, queimaduras e uma sensação extrema de fraqueza. Diante da pressão, a Força Aérea Brasileira criou a Operação Prato. Militares foram enviados para investigar. Eles fotografaram, filmaram e registraram fenômenos inexplicáveis. Anos depois, o responsável pela operação afirmou que aquilo não podia ser explicado de forma convencional. O caso foi arquivado, e até hoje, permanece sem resposta. O caso Varginha. Em janeiro de 1996, algo aconteceu em uma pequena cidade de Minas Gerais que mudaria para sempre a história da ufologia brasileira. Varginha. Tudo começou quando 3 meninas voltavam para casa e afirmaram ter visto uma criatura estranha. Ela estava agachada, com pele marrom avermelhada, olhos grandes e uma cabeça desproporcional. O medo foi imediato. Elas correram, gritaram, contaram para familiares. Nos dias seguintes, outros relatos começaram a surgir. Moradores falando de criaturas semelhantes. Sons estranhos. Segundo algumas versões, uma criatura teria sido capturada com vida. Outra não teria sobrevivido. Testemunhas afirmaram que houve transporte de algo coberto por lonas e escolta armada. O exército negou tudo, disse que não havia nada de anormal. Mas o silêncio oficial só aumentou a desconfiança. O caso ganhou repercussão internacional. Documentários foram produzidos. Testemunhos se acumularam. Alguns acreditam que tudo não passou de confusão, histeria coletiva ou identificação errada de um animal. Outros estão convencidos de que algo muito maior aconteceu, e foi encoberto. Até hoje, Varginha divide opiniões. Mas uma coisa é inegável: algo fora do comum aconteceu ali. O tesouro escondido de Ilhabela. Agora, deixa eu te levar para um lugar que parece calmo demais para esconder um mistério tão antigo. Ilhabela, no litoral de São Paulo. Praias paradisíacas, mata fechada, trilhas silenciosas, e uma lenda que atravessa séculos. No século XVI, o corsário inglês Thomas Cavendish navegava pelas águas do Atlântico saqueando navios espanhóis e portugueses. Ele era temido, experiente e extremamente estratégico. Durante uma de suas passagens pelo litoral brasileiro, relatos indicam que ele teria escondido parte de um enorme saque em algum ponto da ilha. Registros históricos confirmam que Cavendish esteve na costa brasileira e realizou ataques bem-sucedidos.
Durante o final do século XIX, pescadores e moradores começaram a relatar achados estranhos, objetos antigos, moedas e mapas improvisados que indicariam esconderijos. Isso atraiu caçadores de tesouros, aventureiros e até pesquisadores. Diversas expedições foram realizadas. Escavações aconteceram. Algumas áreas chegaram a ser monitoradas pelo próprio governo brasileiro, preocupado com a preservação histórica da ilha. Mas, como sempre, nada conclusivo foi encontrado. E aí vem a parte mais intrigante. Ilhabela é uma região de mata densa, terreno difícil e cheia de pontos praticamente inacessíveis até hoje. O tesouro pode nunca ter sido encontrado simplesmente porque ainda está lá. Enterrado, esquecido, esperando, ou talvez alguém já o tenha encontrado e nunca contou a ninguém. E você, o que acha depois de tudo isso? É impossível não pensar. Cidades perdidas, fenômenos sem explicação, histórias reais que terminaram em silêncio. O Brasil guarda mistérios antigos. E talvez nem todos queiram que eles sejam revelados. Então eu te faço um convite. Se inscreva no canal 10 Mistérios, deixe o seu like e escreva nos comentários qual dessas histórias mais te intrigou. E se você conhece algum mistério brasileiro que não apareceu aqui, compartilha também. Porque no próximo vídeo, a história pode ser ainda mais perturbadora.